Bom dia aos ouvintes da Agora FM, é sempre um prazer estar aqui conversando com os ouvintes da nossa querida Mandaguari. E o pedágio é sempre um tema muito importante para a nossa cidade. A gente sofreu aí por muito tempo com esse pedágio na nossa divisa aqui, separando Mandaguari, 25 anos. Mandaguari de Maringá aí, criando uma barreira econômica e social no nosso município. E o pedágio ele se encerrou em novembro de 2021 e é um tema que a gente vem, o deputado Arilson, com quem eu trabalho hoje, ele sempre foi muito protagonista nessa questão do pedágio. Ele já fazia parte da comissão, inclusive. É o coordenador da frente parlamentar que debate o pedágio, andou todas as regiões do estado conversando sobre o tema e a gente acabou se inteirando muito e estudando muito sobre esse tema. O pedágio no Paraná, é bom explicar isso para a população, no modelo que foi feito no Jaime Lerner, o governo federal cedeu as rodovias para o estado e o estado decidiu o modelo e fez o modelo no estado. Isso lá nos anos 90. Nos anos 90. Esse modelo terminou, não existe mais esse modelo, porque ele terminou em novembro de 2021. Para se fazer um novo pedágio, o governo do estado do Paraná optou para ele ceder as rodovias do estado do Paraná para o governo federal fazer um modelo de pedágio. Então se vinha se tratando um modelo do governo federal. Até então era um modelo que é até hoje um modelo do governo federal que foi proposto. A frente parlamentar e os deputados, os 54 deputados estaduais, foram contra esse modelo que foi apresentado, porque era um modelo tão ruim ou pior do que o que a gente tem hoje aqui, Raspinha. Era um modelo que, com mais 35 anos de praça de pedágio, nós sofremos por 24, era um novo contrato por mais 35. Nós temos 27 praças de pedágio no Paraná, eles queriam aumentar para 42 praças de pedágio, seriam mais 15 praças de pedágio espalhado por todo o estado. Além das obras, além de outras coisas que não foram feitas, e o preço também não era um preço condizente com a nossa realidade. Só para se ter um exemplo hoje, se fosse aplicado aquele modelo que o Ratinho e o antigo governo federal propôs, o pedágio de Mandaguari, que terminou em torno de R$11,70, R$11,90, ele já iria começar em torno de uns R$15. Só que a gente ficaria pagando isso por mais 35 anos. Então, com os reajustes anuais, claro. Com os reajustes anuais. Então era um modelo totalmente nocivo à população. E teve essa troca de governo federal. O Arilson fez parte da equipe de transição na infraestrutura para debater especificamente o pedágio do Paraná. Lógico que, como ele estava na equipe de transição do governo Lula, ele acabou debatendo outros temas de infraestrutura do país todo, porque envolvia outras questões, mas principalmente o pedágio no Paraná. E vem se fazendo um estudo, que pé que tá. Hoje quem vai decidir o modelo de pedágio no Paraná é o governo federal. E vem se fazendo alguns estudos para saber como que vai se dar isso, tabela, equalizar essas questões, porque tem que refazer esses cálculos, obras e todas essas questões para saber aonde a gente vai conseguir chegar. E aí o ouvinte deve perguntar, mas como que vai ficar? Não tem nada definido, na verdade, né, Eduardo? Ou tem alguma coisa encaminhada? Tem algumas coisas definidas. Por exemplo, o modelo que foi proposto pelo antigo governo não vai ser seguido. Vão se criar um novo modelo de pedágio. Porque se viu que aquele modelo era a continuação daquilo que a gente já viveu por 24 anos, acho que um pouco mais piorado do que vinha acontecendo. Então eles vão tirar, por exemplo, lá naquele modelo ele tinha para você participar do lance, a cada... Parece até brincadeira, mas é verdade. A cada percentual de desconto que você desse para ganhar o lote, aumentava um valor que você teria que pagar para o governo. Um exemplo, então se você der 1% de desconto em cima da tabela que o governo apresentou na licitação, você pagava 100 milhões. Se você der 2%, você pagava 200 milhões. Ah não, então eu vou dar 30%, você teria que pagar 3 bilhões pro governo. O que isso acontecia? Inibe o cara da desconto. Ele vai ter desconto e daí ele tem que pagar uma outorga. E isso encarece, porque ele vai pagar 3 bilhões de luva, vamos dizer assim, pro governo. Só que ele vai ter que embutir isso depois no preço do pedágio, que encarece a tarifa, encarece o dia a dia. Então, isso já foi decidido que não vai ter essa tabela de desconto vinculada a um aporte financeiro para o governo. Não, isso não vai ser. Vai ser pelo menor preço. Vai se colocar lá a tarifa porque é tudo em cima de tarifa, né? A tarifa máxima da Praça de Mandaguari, R$12. E a empresa vir e se dispor a pagar, dar 30% de desconto, ela não vai ter que fazer um aporte financeiro por esse desconto. Ela tem que ver dentro da operação dela como vai funcionar isso. Então, é um pouco complexo, mas é só para entender. Então, teve alguns pontos do antigo modelo que foram retirados e não vão ser aceitos. E tem algumas outras coisas que, como vamos dizer assim, às vezes eles estavam desenhando
uma Ferrari, e o que a gente precisava era só um carro popularzinho, um carro mais tranquilo, só para andar aqui, né? Um carro mais que não precisava de tanta tecnologia, tantas coisas que encarecem, né? Que encarece tudo no dia a dia. Eduardo, e qual é a ideia que o Arilson tem defendido e que tem discutido no governo? Por exemplo, para o pedágio que fica entre Mandaguari e Marialva, para a gente ficar em um exemplo. O pedágio de Mandaguari e Marialva é defendido pelo deputado Arilson, por todo o governo Lula, que seja um pedágio de manutenção. Por quê? Aqui as principais obras já foram executadas. Tem uma obra ou outra que a gente precisa fazer, mas a maior parte é de manutenção mesmo, né? A gente precisa roçar a estrada, fazer a operação tapa-buraco, fazer a pintura, fazer as questões de sinalização e os resgate, lógico, guincho, resgate e o ambulância. Então é um pedágio. Porque não tem mais obra para fazer, né, Eduardo? Não tem mais grandes obras para fazer, vamos dizer assim. Tem obras de manutenção, tem uma alça aqui, outra alça ali, uma questão um pouco menor e pontual. Agora, não se tem a necessidade de ter um pedágio tão caro. A gente pode ter um pedágio ali em torno de 5 a 7 reais ali, que é um pedágio de manutenção para manter a rodovia em boa qualidade com o atendimento. Até porque, por outro lado, já tem usuário reclamando que as estradas estão mal cuidadas nesse momento. Tem isso daí, tem essa pressão na outra ponta também, né? Com certeza, Júlio. Aumenta o risco também, né? Porque ficam umas estradas com mais dificuldade, falta sinalização. Se você for daqui para Curitiba, como eu vou sempre, por causa do meu trabalho, toda semana eu tô em Curitiba e tal, você já vê que as estradas piorou muito. E já tem lugares com buraco, eles já não conseguem fazer a operação tapa-buraco, eles fazem só um remendo. A qualidade da rodovia, durabilidade também é uma outra questão, porque as nossas rodovias, querendo ou não, quando eu tinha as empresas de pedágio, elas estavam num padrão, vamos dizer assim, um padrão de qualidade. Hoje, como só se vem fazendo um tapa-buraco muito simples, não aquelas obras que se faziam antigamente, ela já passou por um padrão D. Então esse asfalto ele vai precisar de muito mais investimento para ele voltar a ter uma qualidade boa. Não é tão simples. É mais ou menos quando você vai reformando a casa, né? Hoje apareceu um trincadinho aqui, a pintura ali. Vai fazendo gambiarra. Daqui a pouco, a hora que você deixa, a hora que você vai ver, fica muito maior o estrago do que se fosse fazendo pontualmente aos poucos aquela reforma. Com certeza. Eduardo, existe um prazo para isso? O que vocês acreditam? Quando vai haver uma definição? E mais um pouco, quando vocês acreditam que o pedágio propriamente vai voltar? Tem algum prazo para isso? Júlio, acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar, porque as eleições terminaram em novembro, equipes de transição, o governo está aí há quase 20 dias de governo, mas a gente acredita que tem que ser resolvido esse ano, porque é um assunto muito importante para a sociedade paranaense, para Mandaguari principalmente, e a gente precisa dar uma solução para isso, tem que dar um encaminhamento. Então o governo vai precisar ter uma agilidade e um olhar especial para a questão do pedágio do Paraná, para que se faça um estudo adequado e que tenha uma solução que caiba no bolso da população. Que não adianta querer fazer algo tão mirabolante. O Jaime Lerner, em 94, ele desenhava no mapa, mostrava as rodovias de primeiro mundo, as cataratas ali, até os passarinhos voavam, era a coisa mais linda. Só que não saiu do papel. Só para você ter uma ideia, somente 51% das terceiras faixas foram executadas das que estavam em contrato, e somente 49% das duplicações foram realizadas do que estava em contrato. A gente vive numa região aqui, Júlio César, que é bom falar, que ainda teve as obras, mas se você pegar ali a região de Guarapuava, se pegar de Cascavel a Guarapuava, não foi feitas as duplicações. De Cascavel a Foz do Iguaçu não foi feitas as duplicações. De Guarapuava vindo para Curitiba também não foi feitas as duplicações. Ali no Norte Velho também não foram feitas as obras que precisavam ser feitas. Então tem todos esses entraves jurídicos que o governo federal quer entrar contra essas empresas, para que elas estavam em contrato, elas receberam por isso, não deixaram de receber, então o governo federal quer entrar contra as empresas para que elas executem, para que a população não pague duas vezes a mesma obra. Então tem alguns entraves jurídicos ali que demoram um pouco essa solução do pedágio.
enfim. Tem alguns contornos ainda, inclusive, né? Pegar o exemplo aqui da região, contorno de Jandaia, tá saindo só agora por causa de um acordo da Via Pai, daquela questão da corrupção em que eles foram pegos, enfim. Só para ficar um exemplo, né? Isso, teve diversos acordos de leniência, de corrupção, que as empresas pagaram a multa em obras. Então, seriam obras que elas já precisavam fazer, que foram obrigadas pela justiça. O contorno de Jandaia, Arapongas, o contorno de Piaberu são alguns exemplos desse. Eduardo, deixa eu aproveitar a sua visita também. Como estão as parcerias com as entidades? Eu sei que o deputado Arilson direcionou vários recursos agora dentro do mandato para entidades, principalmente entidades assistenciais. Quanto foi repassado principalmente para entidades de Mandaguari, Eduardo? Ô Júlio, a gente fez um trabalho aí junto às entidades, uma parceria aí junto com a Câmara de Vereadores, e a gente conseguiu repassar alguns recursos para as entidades que elas trabalham vamos dizer assim, na ponta, atende a população ali, né, Júlio? É um trabalho tão importante, fundamental ali, de uma assistência social, ou de levar uma inclusão, ou de ensinar uma profissão mesmo, uma atividade para os jovens, crianças, adultos. Então a gente fez uma parceria junto com o deputado Arilson e a gente levou alguns recursos, levamos lá para a entidade do Dr. Osvaldo, lá na Tânia, na Gisele, ajudamos a entidade das irmãs lá no Jardim Progresso, ajudamos o asilo ali no Jardim Esplanada, ajudamos a AMAG, que trabalha com os jovens aprendizes. Também tivemos uma ajuda para a faculdade, que não é uma entidade, mas é uma instituição muito importante para o nosso município. Ela enriquece a cultura do município, o conhecimento. Diversos jovens, diversas pessoas que estão nas empresas de Mandaguari hoje têm uma boa mão de obra qualificada pela formação que teve aqui na faculdade. Então vamos dizer assim, é um diferencial do nosso município ter essa faculdade que pertence ao município. Então a gente incentivou a faculdade também, além de outras entidades, além de outras, a Associação de Futebol lá do Canarinho, associações de bairros, do Cinco Conjunto, do Tancredo Neves, do Vila Vitória. Então tem uma boa parte disso que já está andando, as entidades já estão recebendo os equipamentos, que cada entidade fez seu plano de trabalho, definiu de que forma que gostaria de estar executando, e elas estão recebendo esse recurso agora. Já tem uma parte que foi da Gleice Hoffmann, que já está já foi depositada na conta da prefeitura e está sendo repassada, e tem uma parte que foi através do NVR, que ainda vai ser executada esse ano, que não foi paga. Mas já estamos atendendo aí diversas entidades de diferentes áreas, também atendemos a PIN, a minha Associação da Terceira Idade. Então foi um trabalho que a gente fez, que a gente acha que é muito importante, valorizar as entidades, as associações de bairros do município, que é onde que está atendendo a população ali mais próxima, né? Muito, muito interessante esse trabalho. Eduardo, quero agradecer sua presença, seja sempre bem-vindo aqui e a casa é sua. Júlio, meu amigo, eu que agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre o pedágio, sobre o nosso trabalho na Assembleia e também sobre o nosso trabalho junto às entidades. Um abraço aos ouvintes de Mandaguari e uma boa semana para todos nós, né? Um restinho de semana. Esse restinho de semana. Obrigado, Eduardo.